Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, Mundo Corporativo, e nós vamos contar a história de um local que fez um sucesso muito rápido e hoje é uma das churrascarias de referência em São Paulo. Eu diria que a principal rede de churrascarias hoje no estado de São Paulo. E a gente tem muito orgulho de ser parceiro desde o começo do nosso podcast Flávio Prado Entre Amigos. A Debrecht nos recebeu desde o primeiro momento aqui, a gente continua gravando aqui e hoje a gente, depois de muita dificuldade, muita luta, conseguiu juntar os dois proprietários da rede Debrecht, o Kleber Brock e o nosso querido Faixa, para bater o papo e contar um pouquinho dessa história. O Faixa está mais assustado, então vou começar com o Kleber. Ô Kleber, como é que surgiu essa parceria? Então, eu primeiramente agradecer o convite de vocês aí, né? Apesar que nós somos parceiros há um bom tempo. É verdade. É um orgulho ter você aqui constantemente, o Linha Dress, né? Muito legal. Isso Só deixa nós mais grande. muito mais feliz e ainda mais agora participar de um evento como esse, que foi difícil, mas acabou dando certo. Deu. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Tá. E, bom, eu, Faixa, a gente se conheceu lá para 2015, 2016. 2015. Eu sou gerente de operações do shopping, né, há 27 anos, do Mauá Plaza Shopping e do Litoral Plaza Shopping, há muito tempo. E eu conheci o Faixa, ele comprou um restaurante lá no shopping, numa área que era meio complicada, já tinham passado dos 3 proprietários. E eu comecei a fazer amizade com o Faixa, tal, vi aquele jeito dele de gaúcho, né, alegre, feliz, carismático. E eu falei, pô, Faixa, que legal, torço por você e se você conseguir tocar isso e der certo, nós vamos ser sócio um dia. E ele sabia que eu tinha alguns outros negócios, né? Eu gosto de investir em várias cestinhas, né? E aí ele começou a trabalhar, não deu muito tempo, ele chegou para mim e falou assim, me chama de pai, é o seguinte, você lembra quando você falou que você ia ser meu sócio? Chegou a hora, o negócio tá fechando positivo. E aí, do nada, ele procurou um restaurante ali em Santo André, que é o primeiro da Debrecht nossa, que é na Dom Pedro ali, que a gente chama de casinha charmosa. E nós fomos lá, vimos o estabelecimento, aí nós compramos a casa. E de lá para cá tá esse sucesso aí, graças a Deus, dando super certo. Agora montando a 6ª unidade em São Bernardo do Campo, que é na região do ABC também, né? E só agradecer a Deus por estar onde a gente está, porque não é fácil ser empresário num país como esse. Ainda mais no segmento de alimentação, que tudo se fala hoje de ovo, picanha, e é exatamente aquilo que a gente trabalha. Então, para ele sobreviver nessa situação que está hoje, não é fácil, mas com a gestão do Faixa e a qualidade, o atendimento que o Debrecht tem, graças a Deus está dando super certo. Como é que vocês dividem as funções? Então, o Faixa ele fica mais na parte operacional, né, que é o que ele domina, né, de verdade, e eu fico mais na parte de expansão. Eu, por ser engenheiro civil, eu tenho construtor, então toda essa parte de expansão é aquilo que eu falo. Quando eu recebo um telefonema do Faixa, eu fico até assustado, né? Porque é alguma coisa acontecendo. Então, tipo, a hora que ele liga, eu falo, pai, vamos lá na Marginal ver uma casa pra gente poder ver se dá para comprar ou não. Então, eu sempre fico nessa parte de expansão e o Faixão na parte operacional, né? Como é que você aprendeu a trabalhar com o público, Faixa? Na verdade, eu comecei cedo. Aqui eu cheguei em 96. Eu trabalhava no Grupo Novilho, né? Comecei trabalhando em faxineiro, fui aprendendo os ofícios e é o dia a dia. Fui aprendendo como fazia a faxina, copa, depois fui para passador de carne, chefe de carne, maître, daí eu aprendi a ser gerente. Foi onde é que apareceu uma oportunidade que eu montei uma pizzaria lá no Capão Redondo em 2004. Que daquela pizzaria que eu fui parar em 2015 lá no Shopping Mall. Faixa é de faxineiro? Pegou o apelido, o faxineiro. Por que você manteve isso? Porque pegou, o apelido pegou quando eu cheguei em São Paulo em 1996, que um restaurante ele é feito primeiro numa boa faxina, né? Uhum. E a gente trabalhava num grupo chamado Novilho de Prata. Inclusive, a Debrecht, onde nós estamos aqui no Paraíso, ela era Novilho de Prata. Era Novilho de Prata e eu aprendi a trabalhar aqui. Uhum. E como se fala, e quando que eu tinha 6 anos, minha mãe faleceu. Daí eu tive uma infância lá com meu pai, minha madrasta. Então a gente aprendeu a fazer a faxina desde os 7 anos de idade, lá na roça, no interior. Então quando veio para cá, fazia a faxina direitinho.
Daí o patrão falava, não, eu vou te aumentar um pouquinho o salário, tu vai ficar aí fazendo faxina. Até que eu aprendi, fui trabalhar na Copa e fui ser passador depois de 2 anos ser faxineiro. Como que o cara não era promovido, todo mundo zoava e pegou o apelido, não adianta, tá aí até hoje. Ô Faixa, o salário de um faxineiro, obviamente, não é um salário muito grande. Até hoje, não tem como ser. Sim. Como é que você conseguiu ter capital para abrir uma casa, uma pizzaria que fosse no Capão Redondo com o salário de faxineiro? No começo eu comecei a não falar salário de faxineiro, como que depois eu falei para vocês, eu fui aprendendo, daí foi crescendo o meu salário, eu fui guardando. Mas o meu primeiro investimento, em 1996, foi de 6 mil reais. Então era uma casinha muito pequena lá no Jardim Engali, perto do Capão Redondo, que eu me lembro até hoje, o aporte em 3 sócios foi de 20 mil reais. Então foi dali que que começou tudo. Aí já deu para separar algum dinheiro para fazer, para dar um pulo maior. Que de lá a gente abriu, eu e meu sócio, que a gente tinha, era eu e o meu irmão, o Faixinha, que é o mesmo apelido, e um sócio chamado Ayrton, que a gente começou. E a gente abriu uma em Interlagos e a do Shopping Mauá. Eu tinha 20%, por isso minha parte era menor. Daí quando que eu fui colocar, que eu fiz uma divisão de sociedade, ele ficou com outras 2 casas e eu fiquei com a do Shopping Mauá, que meu sócio chamava de Mico do Shopping. O que ele fez para que o Mico virasse um sucesso, Kleber? Trabalho. Não, o carisma dele, você, acho que como até mesmo, não só como parceiro, mas como cliente do Debressa, eu tenho certeza que o Faixa se ganhou pelo carisma, te ganhou pelo carisma. Claro. Né? E é lógico que o atendimento, a qualidade do serviço, do produto que a gente tem. Mas o Faixa sempre foi esse cara, humilde, né? Trabalhador. E no Brasil é aquilo, por mais dificuldades que tem, se você for trabalhador, você consegue vencer. Não pode ter medo. Não pode ter medo do risco. Então o Faixa tem tudo aquilo. Ele tem o carisma, trabalhador e não tem medo do risco. Então automaticamente ele chega onde ele chegou. É muito simples, né? E ele fez com que aquela área que realmente na época era complicado, ele fez com que realmente vendesse, conseguisse pagar as contas, porque não era fácil, né, Faixa? E começou a dar certo, né? Hoje, inclusive, esse restaurante é do irmão dele. Mas daí ele foi para áreas maiores, né? Mas é aquilo lá, é simples, não tem muito segredo. É trabalho, se arriscar, às vezes, para ser empreendedor hoje num país como o nosso, tem que se arriscar e fazer as coisas pelo certo. E é o que ele fez. E acabou dando certo. Ô Faixa, como é que vocês decidem quando ampliar? Porque hoje a Debrecht só tem 6 casas. Quando eu conheci vocês, tinha Santo André e aqui só, né? Hoje são 6. Muito rapidamente, graças a Deus. Como é que vocês decidem isso? E como que o Kleber já tinha falado ali no começo, quando a gente começou lá em 2017, a gente combinou assim. Ele faz a parte de expansão e ele tem outros negócios. Eu tenho um Prolabore que a gente combinou e a gente vai fazendo toda a parte de expansão. Chegou, fez uma capitalização que a gente não, que nem ele comentou, a gente não faz retirada. Apareceu algum negócio e a gente faz um investimento, procura um bom ponto estratégico, né? O maior exemplo foi que tudo é oportunidade. A gente começou a negociar em São Bernardo, agosto. E não saía a aprovação e o projeto lá. Isso aí. Daí apareceu a oportunidade da Marginal. No meio do caminho. No meio do caminho. Antigo ok. Antiga ok. Daí eu liguei pro Kleber, o pessoal tá oferecendo mais uma churrascaria, vamos dar uma olhadinha? Falou, ô Faixa. Falei, vamos lá, vamos dar uma olhada. Chegamos lá, que hora? 9 horas da noite. Replay? Por aí. Já Ficamos lá na frente, olhemos, demos uma volta. Vamos arriscar, vamos ver o que é. E o que eu falo que já a gente está ali, que nem no último investimento faz 90 dias. A gente está fazendo uma reforma ali, uma reestruturação do ambiente, trabalhando. Então a gente trabalha de noite em obra e de dia atende o cliente, deixa tudo organizadinho para atender o cliente. E ela já surpreendeu, já está quase no top 1 dos restaurantes da rede. A Faria Lima é uma coisa deslumbrante, é uma casa suntuosa. Sim. A gente olha e tem orgulho, né? Eu fui lá na inauguração e falei, nossa, que é isso aqui?
Como foi a ideia de fazer uma churrascaria suntuosa, como é o caso da Faria Lima? Na verdade, o destino nem era lá. O destino foi na Marginal Tietê, Pinheiros. Pinheiros. A gente foi No ver um Carrefour. ponto lá dentro do Carrefour, um baita de um ponto também. Só que eu, por trabalhar em shopping, eu tenho as minhas particularidades. Quando você trabalha condomínio e tudo mais, né? Porque você acaba tendo dois sócios, né? Você tem o governo e tem o shopping, que é seu sócio. Você pode trabalhar. E aí tem que ser um shopping muito bom para você montar alguma coisa, entendeu? Porque ali é um supermercado, mas é um shopping também. Eu olhei pro Faixa, o Faixa já, no meu olhar, ele já sabe se... Nós já fomos em várias, né? No meu olhar ele sabe se vai ou não vai. Aí saiu de lá, eu olhei para ele e falei, Faixa, aqui acho que eu não insistiria. Ele falou, então pai, vamos ali rapidinho comigo. Vamos Almoçar almoçar. ali. Aí ele me levou lá na Faria Lima e era o Mangai, E o Nau. e o Nau e o Nau. Cheguei lá, eu vi, subimos, ficamos no mezanino. Aí a gente comendo, almoçando. Aí ele falou assim, ô pai, aqui tá vendendo. Tá vendendo aqui. Você não sabia, mas ele sabia. Ele sabia. Ele já tinha o plano A e o plano B. Aqui tá vendendo. E eu, por ser engenheiro, eu já tenho uma visão 360 graus do ambiente, como ficaria, uma obra e tal. Aí eu falei, você tem certeza? Ele falou, tem certeza. Ele falou, aqui dá negócio. E uma coisa engraçada, que toda vez que a gente vai comprar uma casa, as 6 casas, a gente sempre fez um negócio no papel toalha, no guardanapo. Inclusive tem churrascaria que a gente chega, por exemplo, para almoçar, o pessoal até tira o dono até tira o guardanapo da mesa, porque fala, pô, os caras chegaram aí, se pegar esse guardanapo, eles vão querer mandar proposta. Pode comprar. E lá não foi diferente, né, Vasco? Lá a gente fez... Porque ele já tava o comercial que chegou em seguida, né, que ele já tinha combinado. E daí a gente subiu lá naquela sala que você, eu acho que gravou um podcast do segundo andar. Daí já ligamos para um dono lá no Rio Grande do Norte. Liga aí. É isso aí. Daí E a até gente mandei fez a uma proposta. Ele me xingou. E de lá a gente saiu com já quase 90% feito o negócio. Toda vez que a gente vai é assim. Parece que Deus ajuda, assim, sabe? Fala assim, não, é ali, aqui, acabou. Todas as casas foram desse jeito. Quando não dá certo, a gente nem pega a caneta e o papel, né? Porque já sabe que não vai dar certo. E a Faria Lima foi ali, um almoço muito rápido, a gente enxergou a oportunidade, né? Compramos o ponto, fizemos a reforma em 4 meses e meio, né? Quase 5 meses. A gente pegou o 1º de abril e inaugurou o 1º de setembro. Right? Muito rápido, e a gente fez aquele Debreça que é maravilhoso, todo mundo elogia, é top. E na verdade, a gente teve que fazer uma adaptação, né? Porque ali não era uma churrascaria. Ali eram 2 restaurantes ali, né? Com segmentos diferentes. Um nordestino, o outro mais voltado para frutos do mar. Então você imagina você fazer uma adaptação para montar uma churrascaria. Então é uma obra que é uma reforma, na verdade, mas acaba sendo muito complexa e cara. Porque você fazer essa adaptação não é fácil, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje ela está atendendo a nossa expectativa, crescendo a cada mês. E ali já consolidou, já, graças a Deus. Já. Como é que a Debrecha virou Bassi? Como é que ela passou a ter a carne do Bassi, que continua sendo, né, uma referência nacional? Bassi sempre foi uma carne de altíssimo nível. Sim. Aqui sempre foi bom, mas de repente aparece Bassi, nossa, né? Como é que foi isso? Porque a gente sempre, um dos melhores frigoríficos para esse ramo de corte de carne para churrascaria, sempre foi a Marfrig, porque o dono da Marfrig lá atrás começou nesse ramo. Então no grill ele nunca deixou a desejar os cortes grill, né? E daí existe hoje o Bassi, que é Angus, Bassi Star, que é Angus, e o Bassi, que é Nelore. A gente trabalha muito com o Bassi Angus, muitos cortes, que foi numa parceria que foi montada com eles quando a gente abriu a Faria Lima. Eu falei, olha, tem uma casa de estrutura, tem um pessoal foi lá, deu uma olhada. Eu falei, aqui a carne tem que ser top e a gente vai levar a marca. Até eu sempre numa conversa com o Kleber, a gente conversava assim, talvez aqui a gente vai pagar a conta porque é uma estrutura cara. Mas ele leva o nome da Debreça, que todos os restaurantes, depois que a gente abriu lá, estruturou para uma carne melhor, uns cortes melhores, ela subiu o faturamento, todas elas.
Isso também é um risco, né? Quando você risco. faz uma troca dessas. É um risco. Mas foi realmente, ó, a Faria Lima foi uma questão mais de marketing do que operacional. Porque a gente falou, pô, se a gente levar o Debrecen para Faria Lima, vai mudar o Debrecen de patamar. E foi batata. A hora que o Debrecen inaugurou Faria Lima, todas as outras casas mudaram o faturamento, né? Mudaram o faturamento, mudaram o jeito de enxergar do cliente. Ó, o Debrecen da Faria Lima, o Debrecen da 23. Então isso ajudou muito a marca Debrecen. E automaticamente a gente aproveitou a situação, né? E fez com que as coisas melhorassem cada vez mais. Aí conseguiu negociar mais, por exemplo, com a Marfrig. Hoje a gente consome de 70 a 75 toneladas de carne mês. Nós somos um dos maiores consumidores de carne hoje no Brasil pela Marfrig. Hoje a gente virou parceiro da Bassa em quase todas as casas, né? Então, hoje, por exemplo, qualquer teste que a Marfrig vai fazer, de uma linguiça que ela vai lançar, qualquer carne que ela vai lançar, ela conversa com faixa, pega a Faria Lima, chama a diretoria, chama todo o pessoal operacional deles, faz o teste lá, fica quase o dia inteiro, e aí depois coloca no mercado. Então, o Debrecen, Faria Lima, virou referência, não só para muitas pessoas, muitos clientes, também para a fornecedora nossa, que é a Marfrig, que é ligada à Bassi, né, cara? Então ficou muito legal isso, muito bom. Como é que vocês começaram a atrair pessoas conhecidas, pessoas de nome, faixa? Eu acho que ali na epidemia, que tinha o Vampeta, Nilson César, próprio você, o senhor que vinha aqui, que começou a divulgação, uma parceria que veio muita gente. Hoje em dia, Quem foi o primeiro? Vampeta? Vampeta. Como é que o Vampeta veio parar aqui? Ele vinha almoçar quando ele vinha aqui da Jovem Pan com o seu Mário. Sei. Isso. Daí foi criando uma amizade e foi indo. É porque hoje é uma referência, né? Hoje a gente, aqui no nosso podcast, o número de pessoas que vêm de todas as áreas e tal, é muito grande e o cara vem ele fica maluco. E normalmente, no começo eu precisava dar um endereço. Hoje, não, já sei onde é. Então mudou, né? Mudou completamente esse patamar. O Debrecen 23 virou uma referência da churrascaria dos jogadores, né? O que vem de jogador, de pessoal de time de futebol aqui, e isso também ajudou muito, né? A sua parceria com o Neto, a parceria com o Vampeta e com o Nilson César. O nosso marketing, ele se aproveitou de algumas situações, de oportunidades, mais uma vez, Sim. e começou a abraçar, e isso fez com que também o Debrecen, né, tenha esse nome aí. Não é simplesmente o Debrecen hoje por causa de mim e do Faixa. É por causa da parceria que tem com vocês, é a chegada na Faria Lima. Então é um complemento de um monte de estratégias que fez a gente chegar onde chegou. Faltasse uma, talvez a gente não estaria onde a gente está, né? Então eu acho que a gente foi no caminho certo, estamos no caminho certo, e acredito que é extremamente importante parceria como essa. Agora, é claro que quando vocês começaram, não dava para ter essa ideia. Isso meio que aconteceu, né, Faixa? Então, quando que a gente foi começar, quase que eu fugi no primeiro negócio. Como que eu sempre trabalhei, eu sempre falo isso em todas as pessoas que eu converso, que eu e o Cléber parece um marido e mulher, né, cara? Que um complementa o outro. Então, quando que eu sabia mexer com alimentação, mas eu não tinha organização. Exemplo, nós temos aqui a Debrecen da 23. Nós já temos um projeto para reestruturar ela toda e deixar mais bonita e charmosa. Então, quando a gente acabar São Bernardo, já tem um projeto para a gente vir aqui e reestruturar ela toda. Então, muito esse olho clínico do Kleber, ele ajuda muito a isso. Então, quando nós começamos lá, olha, vamos ter uma, duas. Agora, as mulheres, eu sempre falo, as mulheres já não querem que nós abrem mais, fala que está trabalhando muito. Mas eu acho que vamos abrir mais algumas. As mulheres ficam bravas, né? Porque ó, vamos parar na quinta, mas nunca para. Já estamos na sexta, negociando a sétima. Vamos parar na 10ª, mas aí, a hora que a gente tá junto ali, conversando ali em algum lugar, fala, Faixão, acho que 15 acho que dá. Aí ele fala, pai, dá. Mas por que vocês ampliam tanto? Qual é a ideia? Como é que isso funciona? É mais a oportunidade que aparece pra gente, Flávio. Então, ou seja, a gente tá quietinho, mas de repente parece uma oportunidade e tem que abraçar a oportunidade, né? Porque e a marca Debrecen ficando muito forte, então é importante que o Debrecen ele ocupa alguns pontos estratégicos de São Paulo, até mesmo para a marca ficar viralizada, né?
Não ficar só ali no ABC, não. Quando o Debrecia veio para São Bernardo para 23, que foi a primeira vez que ela veio para São Paulo, ela já deu, né? Pô, a Debrecia tá ali na 23 e tal, já deu uma referência. A hora que vai para Faria Lima, a hora que vai para Guarulhos, né? Agora para São Bernardo, daqui a pouquinho nós vamos para o litoral, aí você tem uma referência muito maior. Então, acho que resumindo tudo foram as oportunidades. E aí essas oportunidades fez com que a gente pensasse diferente. Vamos crescer. Então, o que nós tínhamos na cabeça de ficar com 5 só, né, ficar administrando 5, porque a gente sabe da dificuldade, porque não é fácil, principalmente com o faixa que fica na parte operacional. É claro que ele tem todo o staff, mas não é fácil para ele. Né? A gente sabe hoje o turnover, como que é, segurar funcionário, é tudo muito difícil. Né? Mas a gente decidiu, é aquilo que a gente fala, deu muito certo assim, o casamento, eu e o faixa, né? Ele me respeita na minha função e eu respeito muito na função dele, né? E acaba dando certo, porque a sociedade, você sabe que a maioria das vezes não é fácil. E aí eu e ele conversando, a gente tem como meta ampliar, mas hoje a gente não tem, tipo assim, um número. Ah, vamos parar na 20ª? Vamos parar... Não, deixa a vida nos levar. Deixa a vida nos levar. Onde tiver oportunidade, a gente vai encarar. E assim tá dando certo. Eu sempre brincava, vamos ter 300 funcionários. E agora eu já brinco, vamos ter 1.000. Como vocês têm hoje? Tem uns 400, 450. Diretamente. As esposas estão voltando ali para ver o link, porque alguém falou, litoral. Eles falaram mesmo, tá? Não precisa nem voltar, não. Já tem projeto pro litoral? Já tem projeto pro litoral. Já tem projeto pro litoral. Eu acredito que, principalmente aquela área ali da Praia Grande está crescendo muito, né? Muito perto, tem muita gente indo morar para lá. Né? Eles mudaram, né? Eles se divertiam lá, usavam ali como área de lazer. E agora não, eles estão morando lá, né? Estão trabalhando aqui. Então eles mudaram. Então, como eu estou ali constantemente na Praia Grande, até conversando um pouco com o Faxão, falei, Faxão, eu acho que é uma oportunidade também para o Debrecia encarar mais esse desafio e a gente ir para lá. Então, provavelmente, aí a chance é grande da gente estar fechando o contrato, inclusive, mês que vem agora. Ah, já estão de olho. Não, já está conversando, já está namorando. Já tá bem conversado já. Já tá bem conversado já. E o nome Debrecia, como é que surgiu? O que é Debrecia? Fala aí, Faxão. Faxão, Eu sou ele é brinco, da região, ele é da região. Debrecia é uma cidade de Nova Brécia do Rio Grande do Sul. E a gente comprou, quando a gente comprou a primeira lá em Santo André, que era uma casinha pequena, né? Até quando a coisa que a gente fala que deu certo, que eu entrei, eu falei, tá doido pra lá pra ele. Onde é que nós vamos conseguir reformar isso aqui, né? E ele falava, calma, eu sou engenheiro. Vamos reformar, vamos fazer uma casinha bonita. E que é uma casinha super charmosa. E era do pessoal da jardineira, falecido, Ademir Perim. Então, a gente foi até num restaurante lá, e no guardanapo mandou uma proposta e comprou. E o nome veio junto, porque que ele era de Nova Brécia, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, que tinha muito... a cidade que eles falam que é do assador de carne, né? E a gente pegou, e ele, olha, pode ficar com a casa e fica com o nome que ele queria vender. E a gente comprou, quando a gente abriu aqui, ele veio aqui, era vivo ainda. Daí, quando a gente abriu em Guarulhos, ele foi visitar nós, aí ele veio lá e sentou na mesa. Até hoje eu me lembro. Puca, um nome bom, a gente vai atrás de um nome muitas vezes. Eu vendi para pessoas boas que fez o nome levar, né? E dali veio o nome e tá... Não é tua cidade, né? Não é minha cidade. A sua cidade qual é? Minha cidade é Rumelândia, ali no oeste de Santa Catarina. Nasci ali, vim para cá com 21 anos. Você era bom churrasqueiro lá ou... Homem, eu acho que não. Aprendi tudo aqui. Eu era bom na faxina, né? Que a madrasta puxava na orelha muito, dá uma palmada todo dia e ensinou a faxina. Eu tinha que fazer. E eu vim para cá como um bom faxineiro. E você? Hoje ainda sou um bom faxineiro e aprendi bem a assar as carnes, né? O Faixa, na verdade, é um case de sucesso, né? Sem dúvida. É um case de sucesso. Vocês são. Inclusive, hoje a casa que é dele é a casa que ele começou como faxineiro. Então, quando comprou assim, essa casa, a gente enxergava a emoção, né, nos olhos dele. Poxa, a casa que há 30 anos atrás eu entrei como faxineiro, Aqui, essa onde a gente está. essa aqui. Paraíso. E hoje é minha. Então, é um baita case de sucesso isso. Eu tenho um orgulho de fazer parte disso aí, dessa conquista. E você é de onde? São Paulo? Sou de Santo André.
Sou de Santo André, isso. Legal, gente. É um orgulho enorme ser parceiro de vocês, acompanhar esse crescimento, ver a maneira como vocês conduzem tudo isso. É um lugar que todo mundo se sente bem, simpatia com vocês recebem, mas principalmente, que comida boa, meu Deus do céu. Parabéns, Clésia, parabéns, Faixa. Obrigado. Tenho muito orgulho de ser parceiro de vocês, viu? Não, orgulho temos nós, O né? prazer é nosso. sim. É, exatamente. Isso aí, todo esse sucesso da marca Debrecia, do Debrecia, você faz parte disso, você pode ter certeza. Muito obrigado. Vocês conheceram um pouco dessa maravilhosa Debrecia, uma história muito legal, muito bonita. E você que está querendo empreender, vocês ouviram uma série de lições aqui. E esse é o objetivo do Fábio Prado, Entre Amigos do Mundo Corporativo. Tem muita dica boa aqui. Um abraço.